Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Pequeno expediente. Leitura de correspondência recebida. Correspondência número 11/2022, 19ª sessão ordinária. Ofício C80/2022 do senhor prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 39/2022, que autoriza a celebrar convênio com a Sociedade Educacional Santo Antônio Limitada, Faculdade Serra Dourada, entidade educacional, com inscrição junto ao CNPJ sob 19.498.813.0003-43, tendo como objetivo proporcionar a cooperação entre as partes convenientes, no sentido de incentivar o desenvolvimento educacional dos funcionários da Prefeitura Municipal da Estância Turística Guaratinguetá, que venham cursar quaisquer dos cursos de graduação. De ciência ao plenário. Ofício C81/2022 do senhor prefeito, encaminhando para apreciação
o projeto de lei executivo 40/2022, que dá a denominação de Tereza do Prado Ribeiro à via pública que menciona. De ciência ao plenário. Ofício C 82/2022 do senhor prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo 41/2022, que dá a denominação de Lígia Carvalho de Azevedo à via pública que menciona. De ciência ao plenário. Recebimento de projetos. Projeto de lei executivo. Projeto de lei executivo 39/2022 autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade Educacional Santo Antônio Limitada, Faculdade Serra Dourada, entidade inscrita junto ao CNPJ sob o número 19.498-103-0003-43. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberações comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 40/2022 dá a denominação de Tereza do Prado Ribeiro à via pública que menciona. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberações comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 41/2022 dá a denominação de Lígia Carvalho de Azevedo à via pública que menciona. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberações comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 6/2022 dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária ao ilustríssimo senhor Paulo Roberto Gonçalves Diogo, recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador. Objeto de deliberações comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Recebimento de recursos, petições, interessados e outros. Esta presidência recebeu da comissão processante ofício solicitando a contratação de advogado para assessoria jurídica aos trabalhos a serem desenvolvidos pela mesma. Ao segundo secretário para a leitura. Guaratinguetá, 12 de abril de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a comissão processante, composta pelos vereadores Ney Carteiro, Vantuir Faria e Dani Dias, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar os bons ofícios dessa presidência no sentido de contratar advogado mediante autorização do plenário para prestar assessoria jurídica para essa comissão, por ser um processo de alta complexidade, vez que os procuradores jurídicos dessa Câmara Municipal estarem impedidos legalmente de contribuírem profissionalmente com essa comissão processante. O profissional a ser contratado deverá estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e que tenha larga experiência no processo legislativo, preferencialmente que tenha tido convivência no ambiente legislativo e seja conhecedor do trâmite processual das comissões processantes, assim como tenha conhecimento jurídico e a legislação pertinente, especificamente o Decreto-Lei 201/67, além das demais legislações, para que possa assessorar juridicamente essa comissão nas questões legais, especialmente no depoimento das testemunhas, elaboração de relatórios, respostas às questões de ordem e requerimentos formulados pelas partes, elaboração de minutas e dirimir dúvidas jurídicas processuais, legislativas e de tramitação processual dessa comissão. Certa atenção de Vossa Excelência, subscrevemos com elevada estima e distinta consideração. Claudinei Benedito Lopes, Ney Carteiro, presidente, Vantuir Faria de Carvalho, relator, Daniele Carine Dias de Oliveira, Dani Dias, membro. Nos termos do artigo 24, inciso 3º, a linha B da resolução número 493, de 8 de agosto de 2022, regimento interno, o qual, para tal contratação, prevê necessidade de autorização do plenário. Sendo assim, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem, vereador. Como parte do processo, gostaria que fosse anexado toda a tramitação de contratação do escritório, desde o que motivou a ser feita a cotação com cada um dos escritórios, e já de antemão aqui adiantando que tudo que for lido no ofício não tem validade nenhuma, porque na lei que foi aprovada a alteração do regimento, nada do que foi lido no ofício consta da lei. Então, isso aí acho que está específico e claro na alteração que foi feita no regimento dessa casa. Então, o ofício no meio do regimento sem validade nenhuma, prevalecendo, é óbvio, que tem no artigo que foi alterado. Tá? Então, é só essa solicitação, para que seja anexado ao processo
todos os escritórios que foram contratados, ou melhor, orçados, e por que foram orçados com os escritórios. Obrigado, senhor presidente. Será anexado. Obrigado, vereador. Requerimento sobre inserção dos anais da casa. Esse óculos aqui é horrível. Requerimento 2/2022. Solicita inserção nos anais da casa do convite para o evento Desmitificando o TEA, um novo olhar sobre o espectro autista, realizado no dia 2 de abril de 2022, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Recinto plenário, vereador João Mota, de abril de 2022, Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento número 2/2022, de autoria do novo vereador Fabrício da Aeronáutica. Com a palavra, o autor da propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, novo vereador. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras presentes, a população de Guaratinguetá, a imprensa, o pessoal da Coopere que está aqui presente, obrigado pela presença também, funcionários da casa, rádio ouvintes, internautas. Senhor presidente, no último dia 2 de abril, no mundo inteiro é comemorado o Dia Internacional do transtorno do espectro autista. É uma ação que tem por objetivo levar consciência, levar respeito e eliminar a descriminalização que acontece com as pessoas portadoras dessa síndrome. E aqui em Guaratinguetá já existem, inclusive, leis em vigor aqui, aprovadas por essa Casa de Leis, que atuam na semana do TEA, e nós fomos procurados aqui nessa Casa de Leis, eu e a coautora desse requerimento de inserção dos anais, a vereadora Rosa Filipe, por mães de crianças portadoras da síndrome, querendo, de alguma forma, arrumar uma condição de levar para os pais e mães que estejam passando por essa situação, que não encontram apoio em lugar nenhum, a experiência que tiveram, de onde buscaram ajuda e de como lidar nesse processo. Nós abraçamos a ideia e essas duas mães, que na verdade são as verdadeiras organizadoras, eu e a Rosa servimos apenas de elo de ligação com os processos que deram solução à ideia que elas tiveram. Nós levamos o assunto ao conhecimento do comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica, que gentilmente cedeu um dos melhores auditórios de toda a nossa região, que é o auditório do Centro de Treinamento de Especialistas, e toda a infraestrutura que a escola poderia disponibilizar para aquele evento. O evento aconteceu no último dia 2, ele contemplou 2 palestras de 2 profissionais, 2 psicólogos de altíssimo gabarito, a Lília e o Vitor Amoroso, filho do doutor Vitorinho Amoroso, e também de uma roda de conversa de pessoas muito experientes no assunto. Nós abrimos, o auditório ele contempla 1.800 pessoas, aí como todo o agendamento foi ainda durante o período restritivo, o Brigadeiro liberou 300 lugares e na última semana liberou mais 50 lugares que foram todos preenchidos e a apresentação lá foi um sucesso no dia. Foi extremamente emocionante, foi inteiramente grátis, né? Todo evento foi custeado pelas meninas que organizaram, não houve nenhum custo para a escola de especialistas, nenhum custo para a população que quis participar, mas foi um evento emocionante, onde todos nós ali, eu disse, saímos ser humanos melhores do que entramos naquele evento. Então é importante inserir aqui nos anais da Câmara Municipal esse evento, e a ideia é que ele volte a acontecer o ano que vem, dessa vez numa proporção muito maior. Nós levamos ajuda às pessoas que tanto necessitam de esclarecimento a esse assunto. Eu queria dedicar aqui o parte da palavra à vereadora Rosa Filipe, que é uma das coautoras do requerimento. Eu agradeço a parte, nobre vereador, e dizer da satisfação que foi estar fazendo em parceria com você e com essas jovens mães.
como foi importante elas estarem levando a experiência delas e depois na roda de conversa de todas aquelas mães. E ali a gente tinha também na plateia que participaram, né, o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança e do Adolescente e vários outros segmentos aqui da cidade. Então, acho que foi uma colaboração muito grande e elas ficaram encantadas, né, claro, e que realmente que a gente possa estar dando continuidade, chamando atenção para esse assunto tão latente aqui na nossa sociedade, né? Então, muito obrigada aí por estarmos juntos nesse movimento. E se Deus permitir, também continuaremos a estar presente em novos eventos. Agradecer também a presença do vereador Ney Carteiro, que compareceu lá. A gente entende que todos aí têm compromissos, mas o presidente da OAB esteve presente, várias autoridades aqui da região, eu não trouxe a lista, mas foi muito interessante, e que o ano que vem a gente consiga colocar ali a lotação daquele auditório que o Brigadeiro já disponibilizou também para o próximo evento. Senhor presidente, eu conto com o apoio de todos para a aprovação desse requerimento, é só deixo a tribuna. Encerrada a discussão em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado. Inclua-se nos anais da casa. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Indicações. Indicação 636/2022. Sugere reparos no piso das ruas calçadas por bloquetes que estão apresentando afundamento em todo o bairro São Manuel. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo Coutinho, Celão, vereador. Indicação 637/2022. Sugere estudos objetivando poda nos galhos das árvores localizadas na Praça Piratininga, no bairro Campo do Galvão, para evitar acidentes. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo Coutinho, Celão, vereador. Indicação 638/2022. Sugere patrulhamento e corte de mato na rua Oswaldo Zangrande, no bairro Colônia do Piauí. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo Coutinho, Celão, vereador. Indicação 639/2022. Sugere que seja disponibilizado o Complexo Esportivo Municipal Chico Vaz, no bairro Jardim Modelo, para a realização de jogos amistosos do município. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo Coutinho, Celão, vereador. Indicação 640/2022. Sugere pintura das lombadas existentes ao longo da estrada vicinal Plínio Galvão César. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo Coutinho, Celão, vereador. Indicação 679/2022. Sugere corte de mato na lateral do muro do cemitério do Pedregulho. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Alexandre Andrade, vereadora. Indicação 680/2022. Sugere a instalação de redutor de velocidade na rua Professora Maria Aparecida Antunes Cavalca, no bairro Jardim Bela Vista. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Alexandre Andrade, vereadora. Indicação 604/2022. Sugere corte de mato nas duas praças localizadas na rua Índia Bartira, no bairro Nova Guará. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 705/2022. Sugere estudo para a poda de várias árvores nas duas praças localizadas na rua Índia Bartira, no bairro Nova Guará. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 706/2022. Sugere recomposição asfáltica na rua José do Patrocínio, ao lado do número 377, no bairro Nova Guará. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 707/2022. Sugere estudo para a implantação de redutor de velocidade do tipo lombada em frente ao portão da entrada da SACING, Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá, localizado na rua José do Patrocínio 380, bairro Nova Guará. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 708/2022. Sugere repintura de faixa de travessia de pedestre localizada no cruzamento da rua Antenor de Vasconcelos Cardoso com a avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 614/2022. Sugere capina e limpeza de área verde Valdomiro Rocha, no bairro Parque das Árvores. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 715/2022. Sugere manutenção do passeio público do entorno do Complexo Esportivo do Pedregulho, no bairro Jardim Ícaro. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 716/2022. Sugere recomposição do pavimento asfáltico da rua
Arnaldo Francisco Taran, no bairro Copeme. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Fabrício Aeronáutica, vereador. Indicação número 717/2022. Sugere capina e limpeza de toda a extensão do complexo viário Governador Mário Covas. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 718/2022. Sugere repintura de ciclofaixa na Avenida Ministro Salgado Filho. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 719/2022. Sugere criação de vagas para embarque e desembarque de passageiros de transporte por aplicativo no terminal rodoviário. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Arilson Santos, vereador. Indicação 720/2022. Sugere limpeza e capina em áreas que pertencem à Prefeitura na estrada vicinal César Zangrande, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro Copeme. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Arilson Santos, vereador. Indicação 721/2022. Sugere nova limpeza na área verde da rua Doutor Fernando José de Almeida Miléu, no bairro Parque São Francisco. Segundo a população, foi feita a capina e poda de árvores recentemente, mas muitos galhos foram deixados para trás. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Arilson Santos, vereador. Indicação 722/2022. Sugere reparos no calçamento da rua Paulo Geraldo Pinto, no bairro Jardim Esperança. Segundo os moradores, os bloquetes estão afundando e, quando chove, algumas casas são atingidas pela água. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Arilson Santos, vereador. Indicação 723/2022. Sugere instalação de iluminação na rotatória entre os bairros Parque São Francisco e Parque Santa Clara. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Arilson Santos, vereador. Indicação número 728/2022. Sugere capina e limpeza no bairro Jardim Roni. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Vantuíro Faria, vereador. Indicação 729/2022. Sugere limpeza e capina em todas as ruas, praças e bosques do bairro Jardim Independência. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Vantuíro Faria, vereador. Indicação número 630/2022. Sugere a realização de poda de árvores de grama, instalação de alambrado, academia, parque infantil, iluminação na área de lazer, ao lado da sede da Associação de Moradores do Bairro Jardim Independência. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Vantuíro Faria, vereador. Indicação 731/2022. Sugere revitalização da Praça Machado de Assis, no bairro Engenheiro Neiva. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Vantuíro Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação número 732/2022. Sugere troca de iluminação por lâmpadas de LED ou metálicas na praça do bairro Jardim Independência. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Vantuíro Faria, vereador. Indicação 734/2022. Sugere sinalização de solo na rua Ari Leite Ribeiro, no bairro Jardim Santa Luzia. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Dani Dias, vereadora. Indicação 735/2022. Sugere manutenção nos buracos da rua Major José Salles Vilela, no bairro Vila Paulista. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Dani Dias, vereadora. Indicação 736/2022. Sugere a instalação de braço de luz no poste existente na estrada rural do bairro Mato Seco, próximo ao número 1358, no bairro Mato Seco. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Dani Dias, vereadora. Indicação 737/2022. Sugere manutenção nas lâmpadas queimadas na rua João Ernesto, próximo ao número 14, no residencial Colinas dos Resedás. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Dani Dias, vereadora. Indicação 738/2022. Sugere continuação da iluminação pública na estrada vicinal Plínio Galvão César até o bairro dos Pilões. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Dani Dias, vereadora. Indicação 741/2022. Reitera a indicação 1400/2021, sugerindo instalação de faixa de travessia de pedestre na Avenida Dr. João Batista Rangel, de Camargo, na altura do número 50, próximo ao Senac, no bairro Centro. Recinto plenário, vereador João Modi. Abril 2022, Ney Carteiro, vereador.
Indicação 742/2022. Sugere realização de reparos nas calçadas da Avenida Presidente Vargas. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Indicação 743/2022. Sugere construção de guias e canaletas no bairro residencial Costa e Silva. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Indicação 752/2022. Sugere reforma da galeria de drenagem do bairro Jardim Santa Luzia. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Indicação 754/2022. Reitera a indicação 47/2022, sugerindo nivelamento no piso asfáltico da rua Barão do Rio Branco, inclusive na altura do número 92 do bairro Campinho. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Ney Carteiro, vereador. Indicação 755/2022. Sugere recapeamento da rua Reverendo Eugênio Joaquim de Oliveira em toda a sua extensão no bairro Coá Bandeirante. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 756/2022. Sugere a instalação de um redutor de velocidade na rua Reverendo Eugênio Joaquim de Oliveira, em frente ao número 30 no bairro Coá Bandeirante. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Marcelo da Santa Casa, vereador. Com a indicação número 756/2022 do vereador Marcelo da Santa Casa, a presidência defere todas as indicações. Sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 158/2022. Solicita informação sobre a possibilidade da realização de um mutirão de castração destinado aos gatos de vida livre que vivem em determinados locais da cidade. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Alexandra Andrade, vereadora. Está em discussão o requerimento 158/2022, de autoria da nova vereadora Alexandra Andrade. Com a palavra, a autora da propositura. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 164/2022. Solicita informações sobre a reforma da ponte, assim como patrulhamento e cascalhamento na estrada do bairro rural Água Branca. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Rosa Filipe, vereadora. Está em discussão o requerimento 164/2022, de autoria da nova vereadora Rosa Filipe. Com a palavra, a autora da propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, nova vereadora. Excelentíssimo presidente, nobres vereadoras, vereadores, a todos aqui presentes, a quem saúdo na pessoa do Marco Baracho, chefe de gabinete, e a todos que estão nos seguindo pelas redes sociais. Bom, esse requerimento, mais uma vez, é para falar de uma estrada rural. Pode pôr lá para nós. Então, aí está a estrada. Agora está seco, porque deu alguns dias de estiagem. Esse aqui é a estrada da Água Branca. Água Branca, para quem não sabe, é aquela... um pouquinho antes do Hotel Sete Lagos, você entra à esquerda, de quem vai para Pedrinha. Então, agora já está mais ou menos seco. E o que essa estrada precisa? Precisa de limpeza, de perenização, de arrumar a ponte, pode ir passando. Aí ainda resta alguma coisa. Agora as pessoas já conseguiram voltar a passar por ali. Não estavam conseguindo, tinha que dar a volta lá pelo Clube de Campo Pedrinhas, andar bastante para conseguir chegar nesse trecho. Pode passar. Aí também você vê que o mato está tomando conta da estrada. Precisa haver uma limpeza, né? Pode passar. Aí também algum trecho, embora agora já esteja meio seco, mas dá para perceber que a estrada só chover um pouquinho que fica maior lamaçal, não consegue passar. Aí um detalhe da ponte, que a parte de cima, onde passa o pneu, é um
pouco tempo atrás foi trocada, porém o tabuleiro embaixo precisa urgente de reposição, precisa ser substituída. Ali, então, dá para ver bem o detalhe que a ponte está quebrando, está afundando e vai ceder tudo. A viga mestre de eucalipto embaixo, ela está boa ainda, mas só que o tabuleiro precisa de reparos urgentes. Aí mais um detalhe da ponte também, que já já acaba tendo problemas sérios aí. Acabou, né? Obrigada. Bom, então a gente aqui mais uma vez falando de estradas. E eu quero aproveitar aqui para poder cumprimentar, mandar um abraço e desejar boa sorte ao novo secretário de Agricultura, o engenheiro agrônomo Martinelli, que a gente fica aqui muito feliz pela capacidade dele, inclusive pela experiência com estradas. Então, daqui para frente, quem sabe a gente vai conseguir ter cronogramas físicos de execução dos serviços nas estradas, além das estradas, das pontes rurais também, das pontes e das estradas. Então, meu requerimento vem nesse sentido, pedindo a aprovação de vocês, para que a gente consiga aí com que o prefeito tenha sensibilidade em estar olhando para mais essa estrada e mais essa ponte rural. Senhor presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Eu convido a nova vereadora Dani Dias, primeira vice-presidente, a assumir essa cadeira durante alguns minutos. Vamos lá, Felipe. Requerimento 165/2022. Manifesta apoio ao projeto SOS Natureza, idealizado pela Associação de Moradores Residencial Coopere. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento número 165/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica. Com a palavra o autor da propositura. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Obrigado. Mais uma vez agradeço e cumprimento todos os presentes. Nesse caso em especial aqui, os moradores do residencial Coopere. E aqui, antes de falar do requerimento, vamos falar um pouquinho desse residencial. Se a memória não me falta, me corrija se eu estiver errado, que a gente vai ficando velho, a memória vai apagando, mas eu me lembro bem. A Coopere, ela foi fundada em 2001, lá na Escola de Especialistas Aeronáuticos, por um grupo de militares, precisamente pelo então Sargento Garcia, né, suboficial da reserva hoje, o Garcia, ele que idealizou a Coopere. Aliás, a Copeme e a Coopere derivam dessa ideia que o Garcia teve. O Garcia, foi ele que trouxe essa ideia, eu acho que lá de Curitiba. E a Coopere foi fundada naquele momento. 3 anos depois criamos a Copeme, e hoje formata aqui próximo ao bairro São Manuel, um importante residencial na nossa cidade, que começou a levar desenvolvimento para aquela região da cidade. Hoje ali, a Coopere está completamente terminada, toda pavimentada com bloquetes. É um residencial muito bonito, muito bem elaborado, e os moradores ali abraçaram a ideia de cuidar de uma mata que compõe a área verde do residencial. Eles que cuidam de toda aquela área com muito carinho. Eles têm regras ali bastante evidentes que os moradores fazem questão de cumprir. E agora entraram com um projeto ali, o SOS Natureza, que prevê uma finalização do plantio de 150 ipês amarelos naquele residencial. Nesse final de semana agora, dia 9, eles plantaram 50. Nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de acompanhar os moradores fazendo esse plantio ao longo de toda a avenida principal lá da Coopere. E o interessante, além de colocarem ali os ipês, eles resolveram homenagear todos aqueles moradores ilustres do bairro, começando por aqueles que já partiram,
mas que foram fundamentais para a existência desse residencial. E alguns que partiram o ano passado, aí, vitimados pela Covid, inclusive, com amigos muito próximos da gente. Então, cada muda dessa leva o nome de um morador ilustre daquele bairro, e a maioria já partiu. Então, foi uma ideia muito legal. Os moradores, as crianças, passaram ali toda a manhã do domingo fazendo esse plantio, e agora eles vão complementar com novas mudas, mais 100, até o final do projeto. Então, seria leviandade da nossa parte deixar passar isso daí em branco. A gente precisava de algum documento para poder sedimentar essa iniciativa do bairro. Não tem nenhum apoio do poder público, isso é uma iniciativa que eles tomaram, eles compraram as mudas e eles estão ali plantando. Eu até sugeri que procurássemos a Giane Bresolim para ver se consegue mudas com ela. Afinal de contas, há tanta discussão a respeito do Coman aqui em Guará, há tanta discussão aqui sobre as áreas verdes do município, né, sobre a implantação de parques ecológicos, e o residencial aqui, com uma área tão bonita, tomando a iniciativa de fazer isso daí, é digno de mérito, é digno de ser mencionado nessa Casa de Leis, nesse momento, com requerimento de apoio, e mais tarde, assim que for concluído, com um documento mais representativo. Então, parabéns aqui à Coopere, quero parabenizar todos os moradores em nome da presidente do bairro, a Maria Rosa Bugarim de Andrade Nilman, que foi a pessoa que idealizou e que levou esse assunto adiante, que foi abraçado por todos os moradores. Parabéns a vocês. Quando eu ganhar na Mega Sena, pode ter certeza que eu vou comprar uma casa naquele residencial. Senhor presidente, tem uma parte, vereador Ney Carteiro, por favor. Eu agradeço a parte, quero parabenizar pela propositura, bem como a presença aqui dos moradores, né, do COPEL e todo o região, do COPEM também, do residencial. Vossa Excelência comentou do Sargento Garcia, ele é do Campinho, a natureza dele, não sei se o senhor sabe. Não sei, não sabia. A mãe dele morou, do Neném, até que faleceu há pouco tempo, morou muitos anos na Rua São Roque, e eu tive a grata satisfação de treinar o filho dele, que hoje é um militar do Exército, Júlio, sargento do Exército, a Luciana, que é enfermeira. Quando criança, tinha aquele campeonato de corrida de rua. Sim. Então, na época, eu tinha uns 10, 11 anos na ocasião. Então, a gente tem uma amizade. Um tempo atrás, ele mostrou um vídeo do filho dele levando o neto dele para correr. Então, isso mostra que deu frutos, né? Então, parabenizar a Vossa Excelência e deixar um abraço aí ao Garcia e a toda a comunidade, Coopere e Copem. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Ney Carteiro, pode ter certeza que levaria esse abraço pessoalmente ao Garcia. Senhora presidente, muito obrigado. Conto com o apoio dos demais vereadores. É só, deixo a tribuna. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 166/2022. Solicita informações sobre vistoria de placas de sinalização indicativa e turística nos bairros Jararaca, Mato Seco, Lemes, Colônia, Pilões, Paiol e Areião, assim como em todos os bairros da Zona Rural de Guaratinguetá. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Está em discussão o requerimento número 166/2022, de autoria da vereadora Dani Dias, com a palavra a autora da propositura. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 168/2022. Solicita informações sobre a possibilidade de estudos visando a implantação de casa de passagem para atender aos moradores de rua em nosso município. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Está em discussão o requerimento número 168/2022, de autoria do vereador Vantuir Faria, com a palavra o autor da propositura. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 169/2022. Solicita informações no que concerne ao ainda contratualizado entre a Municipalidade e o Hospital Maternidade Frei Galvão para administração e funcionamento do pronto-socorro municipal, bem como informações sobre a implementação da UPA e outros questionamentos que apresentamos. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022.
Marcelo da Santa Casa, vereador. Está em discussão o requerimento número 169/2022, de autoria do vereador Marcelo da Santa Casa. Com a palavra o autor da propositura. Peço a palavra, senhora presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes e internauta. Bom, mais uma vez eu confesso que, apesar de ser obrigação de nós, vereadores, confeccionar requerimentos, mas é o tipo de requerimento que eu não gostaria de fazer, mas com muita tristeza eu faço novamente. O tema é saúde. Eu sempre defendo que a gente tem que caminhar, as coisas têm que caminhar bem, sem que a gente precise, né, de uma forma efetiva e incisiva, fazer esses tipos de questionamento, porque eu acho que as coisas têm que ser conduzidas da melhor maneira possível e dentro de uma gestão qualificada. Esse sempre é o tema que eu venho debater aqui e é bastante triste, né? Mas, de novo, é referente ao pronto-socorro. Todos sabem que nós, dias atrás, receberíamos aqui nessa Casa de Leis os representantes do Hospital Maternidade Frei Galvão, o qual, né, naquela ocasião, estava gestando a administração do pronto-socorro, como também da secretária de Saúde, a Maristela, para que viesse essa Casa de Leis e nos reportasse, não só aos vereadores, como a toda a população, o que vinha acontecendo dentro daquele pronto-socorro municipal. E, por surpresa, na mesma data que já tínhamos marcado, e se não me falha a memória, a data que proposta pela Câmara foi antes do agendamento proposto por um outro ente. Aconteceu que não estiveram aqui, estiveram com um representante público para uma reunião, e na ocasião não vieram a esta casa, e por consequência até hoje não apareceram nessa casa. E por fim, ficou estabelecido naquela reunião que o Hospital Maternidade Frei Galvão, através de sua administração, continuaria com a administração do pronto-socorro municipal. Pois bem, senhores vereadores, o atendimento retornou. E eu fico com o questionamento e com a pergunta: por qual motivo o Hospital Maternidade Frei Galvão quis absorver de novo a administração do pronto-socorro? Pergunto por quê. Porque eu imagino o seguinte: quando você deseja muito uma coisa, é porque você vai trabalhar para e ensejar que aquilo seja a melhor coisa de sua vida. Você vai tentar fazer da melhor maneira possível, ainda se tratando de questão de saúde. Pois bem, não é que eu percebi nesses dias da retomada da administração para o Hospital Maternidade Frei Galvão. Os problemas, pasmem vocês que estão nos assistindo e estão presentes ouvindo, continuam. Deparei com uma situação drástica, dramática, horrível. E para quem tem um pouco de sentimento e sensibilidade, não desejaria para ninguém o que foi acontecido. Não vou entrar em detalhes, por respeito ao paciente, mas é muito desagradável. E por isso que esse requerimento confeccionado, ele traz no seu bojo palavras duras, incisivas. Eu sei que poderão não gostar, mas isso não me importa. Porque maior dor do que as pessoas que precisam de um pronto-socorro, precisam de assistência e não tem, e quando tem não é qualificado, acho que nenhuma dor supera as palavras que ali estão ditas. Então, por isso que eu não me preocupo. E peço aos novos vereadores que, junto comigo, se sensibilize e aprove o requerimento, para que podemos ter forças. E, novamente, eu faço aqui, nosso presidente, desculpa, senhora está da presidência, né, o Arilson não está aqui, só está substituindo, mas que nós, de novo, de uma forma gentil, como nós sempre somos, convidar de novo a administração e a secretária para que compareça a essa Casa de Lei, para que nos traga, não desculpa, mas um planejamento, que dessa vez venha com um planejamento do que vai ser feito na saúde. Planejamento de gestão pessoal, gestão financeira, de qualidade, quantitativo, para que possamos entender no cerne o que vem acontecendo dentro daquele pronto-socorro. Então, eu convoco a todos aqui a somar forças junto comigo,
para que a gente possa, novamente, estar convidando os entes para que possa dar explicação, e mais que explicação, que traga um planejamento devido para essa casa aí, porque não é suportável. E quando você deseja algo, você tem que fazer o melhor possível. Porque daí volto à pergunta que eu fiz agora há pouco. Por que ter um pronto-socorro numa entidade que não vai ter o interesse de assistir bem as pessoas? Seria por questão financeira? Seria por questão de produção, para poder voltar a ter a sua filantropia, que perdeu por falta de gestão dentro daquele hospital? Ainda que fosse, só justificaria se tivesse um atendimento digno à população. É o que não vem acontecendo. Mas vou parar um pouco, vou dar a parte para o novo vereador Fabrício da Aeronáutica, que gostaria de falar um pouco. Agradeço a parte, novo vereador Marcelo da Casa, parabéns pelo requerimento. Eu acho que nós não temos que fazer nenhum novo convite, nem à Prefeitura, nem ao Frei Galvão. O convite já foi feito, o requerimento já foi votado e aprovado pela unanimidade dessa Casa de Leis, assinado por todo mundo aqui dessa casa. Nós assinamos. E até agora não foi cumprido. Então, nós não temos que fazer um novo convite. Eu já fiz 2 questionamentos ao setor de comunicação dessa Casa de Leis, perguntando quando será a nova marcação da data de vinda deles aqui. Então, é uma providência que essa casa, senhora presidente, aí no lugar da presidência, por favor, nós temos que dar esse input. O requerimento já foi aprovado, nós temos que simplesmente marcar uma nova data e chamar os 2 para virem aqui. O fato de terem ido ao Ministério Público na data, perdão, vou continuar, de terem ido ao Ministério Público na data que estava aqui estipulada, não justifica o cancelamento da vinda a essa Casa de Leis. Então, é uma questão de agendar e mandar o documento para o Frei Galvão, mandar um documento para a Prefeitura, para que eles venham aqui. Essa casa ainda não recebeu os esclarecimentos solicitados no requerimento assinado por todos esses vereadores. Então, eles precisam vir aqui. Agora, o porquê desse encaminhamento, a forma como está acontecendo o atendimento lá, é esse questionamento que nós vamos fazer aqui nessa Casa de Leis. É isso que nós vamos perguntar. Porque nós nos preparamos para aquela reunião. Eu juntei mais de 700 páginas de toda a correspondência trocada entre o Hospital Frei Galvão e Prefeitura e Hospital Frei Galvão durante um ano para aquela reunião. Passei aqui uma semana estudando aquela documentação para poder fazer as perguntas aqui no dia. E não apareceu ninguém e não vai vir ninguém. Então, nós temos, sim, fazer esse questionamento, fazer esse apontamento. É uma iniciativa da Câmara e não temos que fazer um novo convite. É o mesmo que está de pé e marcar uma nova data e comunicar os 2. Eu acho que é esse caminho. Parabéns pelo requerimento que o senhor falou, está certo. Não mudou nada ainda no atendimento à população na porta daquele pronto-socorro. Da mesma forma como o senhor recebe, todos os demais aqui, nós aqui recebemos diariamente ligações de munícipes que estão em desespero na porta daquele pronto-socorro. Parabéns, vereador. Conte com o meu apoio. Tem uma parte do vereador Marcelo Coutinho. Eu vou só fazer um complemento aqui em relação à fala do Fabrício. Eu acho que o convite é mais uma cordialidade por parte dessa casa, né? A gente tem também a prerrogativa da convocação. Por mais que não seja para um secretário de alguma pasta, mas por ser um prestador de serviço, juntamente com a prefeitura municipal, no meu entendimento, a gente deveria fazer uma convocação já com uma data estipulada para que estejam presentes aqui. Salvo engano, nós fizemos isso com a empresa do parquímetro. Houve esse parecer? Então, mas no meu entendimento, cabe uma convocação e é uma decisão do plenário da casa convocar ou não. Porque senão a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter muita dificuldade para trazê-los aqui. Vai ficar sempre nessa enrolação. Porque o convite é simplesmente um convite, né? Inclusive, nós tivemos essa dificuldade para trazer aqui como é que chamava? A CEPARC, exatamente. Então, é só essa sugestão para a gente pensar, de repente, numa convocação com uma data, né? Que seja estipulada por essa casa, sem que seja, assim,
ofertada por eles essa data, mas sim estipulado por essa casa. Obrigado, não, vereador. Eu que agradeço, não, vereador. Passo a palavra agora para o vereador Ney Carteiro. Eu agradeço a parte, se o presidente autoriza. Eu agradeço a sessão do tempo. Parabenizar Vossa Excelência, Marcelo Santa Casa. Dizer que Vossa Excelência bem sabe que por várias vezes eu estive lá, sempre vou lá, muitas vezes na madrugada. A gente sabe da dificuldade que é das pessoas ali. Existem os profissionais ali que atendem bem, mas existem muitas falhas. Muitas vezes também, eu já questionei aqui, de negativa de alguns exames, de tratamento. Não vou generalizar, porque existem os bons também. Há um tempo atrás eu estive lá, tinha alguns pacientes com frio, e disseram que não tinha cobertor. Mas foram buscar lá em cima. A gente cobrou, até parabenizar um enfermeiro que estava lá, inclusive é irmão do Anderson Carteiro, o irmão dele. Foi lá, buscou, trouxe no carrinho. As pessoas estavam com frio. Isso é muito triste. Ah, não tem aqui, mas o hospital tem, o hospital recebe para isso. Mas foram, corrigiram. E existe uma dinâmica, que eu sempre falo, da prerrogativa do município ter a gestão plena dali, que não existe. Se vocês forem agora lá à noite, final de semana, for conversar com a supervisão, vai vir a supervisão do hospital. E onde está a Secretaria de Saúde? Existe um telefone de regulação, 31331194, e não fica lá. A pessoa não fica lá. E as pessoas têm conhecimento, são pessoas do bem, mas é necessário que o município tenha 24 horas as pessoas do município observando, fiscalizando a prestação de serviço. O município fechou os olhos para o seu dever principal, que é cuidar da pessoa. Pronto-socorro municipal é o Hospital Frei Galvão, que é uma instituição filantrópica, e pronto-socorro municipal pertence ao município. E por que o prefeito municipal, secretário de saúde, não tem 100%, 24 horas, pessoas do município lá? Eu queria entender, faz tempo que eu tenho falado isso. Tem que ter alguém monitorando isso. Então, a gente sabe que existe o setor de regulação, inclusive, todas as vezes que a gente conversou, e viu, as pessoas foram lá, mas eu digo lá mesmo. Eu sei que existe dinâmica de falta de sala, não sei, tem que ser feito algo, para que haja uma efetivação realmente do seu dia a dia ali, porque são muitas falhas que ocorrem ali. Então, volto a dizer, muito obrigado pelos profissionais de saúde, enfermeiros, pessoas da limpeza, médicos, muitos trabalham bem ali, mas, infelizmente, a gestão não vai bem e muitas pessoas também não tratam como deveriam, não são tratadas como deveria. Então, está de parabéns, que realmente possa ser revisto isso e que o município faça o seu dever de casa. Muito obrigado. Agradeço, meu vereador. Eu só vou finalizar rapidamente, senhora presidente, e dizer que quando não... Tem uma frase de um vereador que passou por aqui, que ele sempre falava, quando não existe planejamento, sobram desculpas, Ney. E as desculpas sempre são recorrentes. Toda vez a mesma desculpa. E nunca se faz nada para corrigir esse erro. E o senhor falou muito bem quando você refere aos profissionais, e aqui eu não estou falando dos profissionais que atendem lá. Eu conheço muito bem as dificuldades. Como as pessoas sabem, trabalhei 32 anos na Santa Casa de Guaratinguetá. E também passei pela gestão do pronto-socorro dentro da Santa Casa. Então eu sei muito bem, tanto o lado de estar como gestor, como também de usuário. Então eu compreendo qualquer dificuldade e necessidade. Existem muitos bons funcionários, sim, mas como gestor também, e profissional da área de saúde, e como administrador, eu aprendi que os seus liderados é a cara de quem comanda. E quando você não comanda e não gesta o que é de direito bem, evidentemente aqueles que o seguem vai fazer daquilo que acha que tem que ser feito. Então, esse sempre é o meu questionamento aqui. Então, preciso ter conhecimento, vontade, comprometimento e conhecimento para gerir bem uma saúde aqui na cidade de Guaratinguetá. Então, é isso que é a deficiência que nós temos aqui em Guaratinguetá. Porque a questão financeira, o executivo, através da sua Secretaria de Saúde, corresponde bem.
porque aquilo que está pactuado, aquilo que foi concordado, mensalmente cai, não tem atraso, e isso vem acontecendo. Então, nada justifica você ter um mau atendimento. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, contrapõem o que eu falo, mas só sabe o que passa lá dentro que as pessoas que realmente precisam, com um certo olhar assim, mais crítico para algumas doenças, porque aqueles casos que vão lá corriqueiros, que deveriam ser assistidos na rede básica e não funciona direito a rede básica de Guaratinguetá e é atendido no pronto-socorro, ainda que demore, mais ou menos ele sai com uma resolução. Mas aqueles casos mais críticos, que carecem um olhar mais crítico, esses se enroscam. E um deles que se enroscam lá por deficiência, seja da gestão municipal, estadual, através da regulação da CROSS, ou outros fatores, acaba se enroscando e complicando aquele pronto-socorro e vira o caos que vira. Então, Ney, a justificativa também de não ter ali um local adequado, eu sei que é longe de ser adequado, mas a gente sabemos também que quanto mais se investe, mais necessita. Então a gente precisa trabalhar em Guaratinguetá, eu falo em Guaratinguetá porque nós estamos falando de Guaratinguetá, a questão preventiva, porque se houvesse prevenção na saúde de Guaratinguetá, uma abordagem diferenciada no início do tratamento, muitos pacientes não necessitariam de pronto-socorro e consequências de alta complexidade. Então fica aqui o meu questionamento e retomo, junto com os demais vereadores, a possibilidade, ou seja, de convite novamente, ou a convocação, para que essa casa receba os representantes e que não venham dar desculpa aqui e virem para cumprir tabela, que venham com planejamento. Que eu não quero ter que fazer nenhuma pergunta, porque as perguntas já estão sendo feitas através dos requerimentos. Eu espero que pelo menos tenha a paciência, né, de ler os requerimentos e questionamentos que ali estão, não só meu, como dos demais colegas já fizeram, e traga para essa casa um planejamento de trabalho em curto, médio e longo prazo. É o que eu tinha e deixo a tribuna, senhora presidente. Os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 170/2022. Solicita informações sobre a possibilidade de instalação de redutores de velocidade lombada nos locais que especifica. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022, Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento número 170/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica. Com a palavra, o autor da propositura. Encerrada a discussão, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 173/2022. Solicita informações sobre as consequências da revogação do inciso 17 do artigo 22 da Lei Municipal número 4.839, 16 de maio de 2018. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022, Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento número 173/2022, de autoria do vereador Ney Carteiro. Com a palavra, o autor da propositura. Solicito a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, nobre vereador. Senhora presidente, vereadoras, vereadores aqui presentes, boa noite a todos. Agradecer aqui a mesa, através do Guilherme, do Felipe, assistente de som. Está aqui a imprensa também, o chefe de gabinete Marcos Baracho, a todos vocês aqui, a família aqui reunida. Cabo Samuel também, satisfação. É um prazer sempre tê-los aqui. Nosso requerimento trata exatamente sobre a questão dos cobradores de ônibus do nosso município. Essa Casa de Leis recebeu um projeto onde o prefeito, até em decorrência de uma ação direta de inconstitucionalidade, enviou a essa casa a revogação do artigo 22, do inciso 17º do artigo 22 da Lei Municipal, que trata de transporte coletivo. Vamos só voltar lá no princípio de tudo, para que vocês possam compreender. Quando o prefeito enviou essa Casa de Leis em 2018, alguns não estavam aqui, o projeto do transporte, ele já enviou a essa casa sem o artigo 5º da antiga Lei 4.022. Falo com propriedade que eu acompanhei isso aí lá de trás. Lá de trás. Já estava mal intencionado em tirar os cobradores, infelizmente.
A gente apresentou aqui, o vereador Fabrício lembra, 34 emendas, muitas delas não foram aprovadas, inclusive a questão da idade dos ônibus, que é uma outra discussão. E essa foi aprovada, graças a Deus, até com a presença aqui do sindicato, dos cobradores. E agora, infelizmente, aconteceu essa questão do transitado julgado, que eu discordo, porque a gente sabe que o prefeito não tem culpa. No entanto, ele errou, ele pecou, quando não informou a classe trabalhadora, o sindicato. Se você tem algo a ser discutido na justiça, uma ação, a parte envolvida ali, os trabalhadores, têm que ter ciência. Transitou, julgou, mas nem ficou sabendo. Então, errou, não comunicou o sindicato nem informalmente. Mas, enfim, qual que é a nossa proposta aqui? Primeiro que esse projeto a gente já solicitou um prazo, ainda vai discutir, mas para que vocês possam atentarem, né, e pensarem com carinho, o que acontece? Existem algumas normas dentro da Constituição onde diz que não pode ter demissão em massa. Nós não estamos aqui traduzindo que isso vai acontecer, mesmo porque existe uma possibilidade de se revogar e, de repente, ter a sensibilidade da empresária tal, e não demitir. Mas também existe a possibilidade de demissão. Então, a gente tem que ser proativo, a gente tem que ser estratégico, analisar a situação e se colocar no lugar dessas famílias. São mais de 50 famílias. Qual que é a nossa proposta? Para que o Executivo se atente a essas normas, estão aqui descritas aqui dentro da Constituição, onde diz claramente que a automação não pode ser 100%. Existem os artigos aqui da lei. Existe a Organização Internacional do Trabalho, a proibição da substituição de 100% dos funcionários por mão de obra automatizada. Por que a gente fala isso? Quando fala cobrador, ele apenas não cobra. O cobrador auxilia ali a mulher gestante, a pessoa com criança de colo, o deficiente físico. A gente tem que ter esse olhar. Traduzindo também que o motorista vai ter uma dupla função. Outra situação, vocês devem lembrar também, a gente fez a proposta também aqui, vereador Fabrício, quanto àquela questão das publicidades nos ônibus. Eu acompanhei isso aí lá atrás. Essa é uma lei de 99, quando eu assumi aqui o primeiro mandato, em 2009, a gente observou que não existia o repasse das propagandas, que era 50%, onde seriam revertidos para quem? Para aquisição de passes para estudantes carentes, para intermunicipal. Ou seja, de repente, o jovem que passou numa Exefic em Cruzeiro, na Unital, Unisal, teria esse suporte. Hoje a gente sabe que, a partir de 2015, o governo estadual tem essa prerrogativa, faz essa cobertura. Mas, até então, não existia isso aí. Então, aí, na época, a gente fez a denúncia, o Ministério Público acatou, instaurou-se um inquérito, observou-se que, de fato, a denúncia tinha procedência. Solicitar um tempo a mais, senhor presidente. E, a partir dessa denúncia nossa, foi proposta uma ação civil também entre a prefeitura e a empresa. E, na época, o valor era praticamente mais de R$1 milhão. Era um valor alto, que está ainda. Inclusive, eu depus, né, teve um depoimento meu há uns 30 dias atrás. Essa ação ainda continua. O que a gente citou aqui nesse requerimento também? A possibilidade de se existir, embora não haja ainda uma sentença, mas está nítido que houve lá atrás o não cumprimento de uma ação social por parte da Prefeitura Municipal e por parte da empresa que não fez valer aquela lei na época existente. Eu vi mãe chorar. Ney Carteiro, o meu filho passou na Unital. Ele conseguiu a bolsa de estudo, mas nós estamos desempregados. Como ele vai estudar? Ele não estudou. Ele tirou o sonho dele, ele transferiu o sonho dele. Então, a empresa e a prefeitura, nesse sentido, têm essa responsabilidade de correção no que diz respeito a essa parte social. Qual que é a nossa proposta? Que a prefeitura, a empresa e o Poder Judiciário possam sentar, uma vez que esse recurso lá, uma vez se for ter que ser pago, não vai mais contemplar esses alunos, porque hoje, como eu falei anteriormente, existe uma lei estadual, uma questão social do governo, para que possa ter um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde a empresa possa ser sensível a isso e, de repente, esse valor que lá atrás não foi repassado,
ser agora feito um acordo para que esses profissionais não sejam demitidos, para que haja, sim, o pagamento daquilo que lhe é direito, que muitos que foram demitidos não receberam ainda, o seu vale alimentação não estão sendo pagos de uma maneira efetiva. Então, tem que se pensar. Vamos agir com prudência, que o Poder Executivo possa ter essa sensibilidade, que a empresa possa ter esse olhar também. Nós sabemos da questão da economia, que estão todos sofrendo com isso, mas não podemos fechar os olhos para essas famílias. São pais e mães de famílias. Vamos ficar atentos, vamos pensar com carinho, estrategicamente falando. Uma vez que você errou lá atrás, mas hoje você dá um passo e corrige, isso é importante, isso é salutar para o bem da sociedade. Então, vamos fazer, vamos ter firmeza para que isso possa acontecer. Para que aquele valor lá de trás, onde crianças não tiveram, jovens não tiveram os seus sonhos realizados por conta de uma falta de aplicabilidade, hoje possa, de uma certa maneira, ser revertido para o bem dessas famílias. É claro, e também na manutenção, melhorias, enfim, para o usuário. Então, solicito a todos que possam votar a favor e que tenhamos uma ação afirmativa por parte do Poder Executivo, por parte da empresa e, quem sabe, também, é claro, dentro da esfera judicial, um sentido desse olhar também. Quero também agradecer aqui a presença do Paiva, né, que é combatente, sempre na luta. Muito obrigado pelo trabalho de toda a equipe. E que realmente possamos valer o direito dessas pessoas. Vamos não só pensar com carinho, mas agir com carinho, com prudência e com amor. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 167/2022. Solicita informação sobre a possibilidade de ampliar o quadro de técnicas da Secretaria de Assistência Social e outros funcionários devido ao aumento na demanda advindo da pandemia e da crise econômica pós-pandemia. Residente do plenário, vereador João Mó, de abril de 2022, Arilson Santos, vereador. Está em discussão o requerimento número 167/2022, de autoria do vereador Arilson Santos, com a palavra o autor da propositura. Encerrada a discussão, em votação os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Encerrado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo número 36/2022, de autoria do prefeito municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 36/2022. Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de áreas pertencentes à municipalidade para a associação dos adquirentes do loteamento residencial e comercial Vilas de Fiore e da outras providências. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra o porta-voz do Executivo, o vereador Márcio Almeida. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação nominal, ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. O Arilson. Ele foi chamar ele. Foi chamar ele já. Porque o presidente não vota, né? Não, só ele. Então, vai ter que vir ela ir lá. Marção. Não, foi chamar ele. Acho que o Arilson está atendendo os inscritos. Onde está aqui?
qual que é? Esse daqui? Então, volto aqui ao primeiro secretário. Ao primeiro secretário, a fazer a chamada dos senhores vereadores. As vereadoras e vereadores forem favoráveis ao projeto de lei executivo 36 dirão sim. Os que forem contrários dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereadora Dani Dias. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo Coutinho Celão. Sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Márcio Almeida. Sim. Vereador Ney Carteiro, sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo número 37/2022, autoria do prefeito municipal. Segundo secretário, para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 37/2022. Autoriza o Executivo Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá a celebrar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Unidade de Guaratinguetá. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade o senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de resolução número 7/2022, autoria dos vereadores Arilson Santos, Rosa Filippo, Vantuir Faria, Marcelo Santa Casa, Márcio Almeida e Pedro Sanini. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de resolução número 7/2022. Altera dispositivos da resolução número 493, de 8 de agosto de 2002, regimento interno. Recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2022, Graciano Arilson dos Santos, presidente da Câmara, Daniele Caline Dias de Oliveira, primeira vice-presidente, Rosalice Galvão Filipe Fernandes, segunda vice-presidente, Vantuir Faria de Carvalho, segundo secretário, Alexandra Maciel Teixeira de Andrade, terceiro secretário, Marcelo Augusto de Assis, vereador, Marcelo Caetano Valadares Coutinho, vereador, Márcio de Oliveira Almeida, vereador, Pedro Sanino de Andrade dos Santos, vereador. Qual que é? Tá, mas não passou não. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação nominal. Primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. As vereadoras e vereadores forem favoráveis ao projeto de resolução 07 dirão sim. Os que forem contrários dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereadora Dani Dias. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo Coutinho Celão. Sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Márcio Almeida. Sim. Vereador Ney Carteiro, sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Aprovado por unanimidade, promulgue-se e publique-se. Única discussão e votação, projeto de lei legislativa número 5/2022, autoria do vereador Márcio Almeida. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Pela Projeto ordem, de lei senhor presidente. legislativo. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem, vereador. Gostaria de, nos termos do artigo 225 da Resolução 493, de 8 de agosto de 2002, e como autor do projeto de lei, pedir para que os nobres vereadores concedessem uma prorrogação de prazo de 7 dias, para que nós possamos votar na semana que vem esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores concordarem com o prazo, permaneçam sentados. Aprovado. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 4/2022, autoria da vereadora Rosa Filippo. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de decreto legislativo 4/2022. Presta homenagem ao Instituto Nossa Senhora do Carmo pelos 130 anos de sua fundação. Recinto plenário, vereador João Mó, de março de 2022, Rosa Filippo, vereadora. Com a palavra, a autora do projeto, Rosa Filippo. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade, promulgue-se e publique-se. Para o próximo 23. Segunda discussão e votação, projeto de lei executivo 23/2022, autoria do prefeito municipal. O segundo secretário faz a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 23/2022. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Universidade Paulista Unip, tendo como entidade mantenedora a Super Ensino Superior Limitada. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Segunda discussão e votação, projeto de lei legislativo número 4/2022, de autoria dos vereadores Vantuir Faria e Dani Dias. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei legislativo número 4/2022. Altera o Poder Executivo Municipal o fornecimento de pulseira para pessoas com doenças crônicas, tais como Alzheimer, epilepsia, depressão, transtorno do espectro do autismo e qualquer pessoa com doenças neurológicas que causam esquecimentos ou lapsos de memória. Recinto plenário, vereador João Mode, março de 2022. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Com a palavra, os autores do projeto. Com a palavra, os vereadores... Vai falar? Com a palavra, o vereador Vantuir Faria. Ele fala, Marcelo vai falar. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, não, vereador. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, imprensa aqui presente, população, chefe de gabinete Marcos Baracho, Paiva, funcionários da nossa prefeitura, Rodrigo da Ecoterapia, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Esse projeto que ora apresentamos, semana passada nós já iniciamos a conversa aqui, iniciamos a discussão sobre o projeto, que é um projeto totalmente importante. Imagine você tem uma pessoa da sua família, você tem alguém, algum amigo com Alzheimer. A pessoa sai para a rua, não sabe onde está, sai do ponto de partida, sai da sua casa, vai para outro local e não sabe onde está. Como aconteceu recentemente com a mãe de uma advogada aqui do nosso município. Então, portanto, a proposta do nosso projeto é que as pessoas tenham uma pulseirinha, projeto de minha autoria, juntamente com a vereadora Dani Dias, a qual agradeço, é que as pessoas tenham uma pulseirinha com o nome da pessoa, dados pessoais, telefone de contato, com o cartão ali do SUS, para que a pessoa, quando estiver andando pelas ruas, uma autoridade policial, outra pessoa possa identificar e possa encontrar essa pessoa, conduzi-la a um local seguro. Então, portanto, esse projeto já foi apresentado em outros municípios, Guaratinguetá não é a primeira cidade que apresenta esse projeto, e é um projeto extremamente importante. A pulseira será entregue gratuitamente às pessoas, os familiares, eles vão à Prefeitura Municipal, vão à Secretaria de Saúde solicitar a pulseirinha, não é obrigatório. Segundo a nossa secretária de Saúde, Maristela, há cerca de 100 pessoas em nosso município com essas doenças citadas. Então, portanto, nós queremos solicitar a aprovação do presente projeto, tendo em vista que em Guaratinguetá está ocorrendo constantemente aí pessoas com esses problemas de saúde sumindo e as pessoas naturalmente ficando assim desesperadas nas redes sociais, querendo localizar as pessoas. E também surgiu na semana passada sobre o projeto autorizativo. O presidente dessa casa foi comigo à Câmara de São José dos Campos essa semana e ele ouviu perto de mim. São José dos Campos, projeto autorizativo é comum. O vereador apresenta, o chefe do executivo, o prefeito que saiu agora recentemente, Felício, sancionou inúmeros projetos autorizativos da Câmara de São José. E quando nós estávamos conversando com uma pessoa lá de São José dos Campos, ele até entregou uma pauta para nós, somente na sessão legislativa do dia 7 de abril de 2022, 8 projetos autorizativos, de vários vereadores. Olha, minha gente, quando você tem vereadores igual a Dulce Rita, de 6º mandato, apresentando projeto autorizativo, sendo aprovado, e o prefeito sancionando, quando você tem o Fernando Petit, 5º mandato, apresenta projeto autorizativo, sendo
sancionado. E a vereadora Amélia Naomi, no 9º mandato, minha gente, São José dos Campos é referência para a nossa região. Então, portanto, e por isso também, nós fomos lá, eu e o vereador presidente dessa casa, Arilson, para discutir uma situação da nossa casa. Fomos a São José, que é referência, né? Então, portanto, vamos aguardar, e eu solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto, meu de autoria da vereadora Dani Dias, tendo em vista que é um projeto fundamental para as pessoas que têm esses problemas de saúde. Muito obrigado. O vereador permite uma parte? Tem a parte do vereador Marcelo Coutinho. Não, só para falar que nós somos referência para São José também. Sim. Porque o programa, sim. programa Câmara Sem Papel, eu recebi nessa casa o presidente da Câmara de São José dos Campos, que veio buscar aqui. Verdade. Então, Guaratinguetá também não deixe de ser referência para São José. Boa Obrigado. lembrança, boa lembrança. Obrigado, vereador. Com a palavra os vereadores inscritos. Com a palavra o nobre vereador Marcelo da Santa Casa. Peço a palavra, senhor presidente. Bom, pessoal, eu não quero ter preciosismo, né, aqui na minha fala, na minha conduta, mas, infelizmente, vocês que estão aqui presentes, talvez não entendam o teor do projeto e nem muito bem a defesa que eu fiz sobre os pareceres, né, dentro das comissões das quais sou presidente. Não vou aqui de novo pedir para que seja lido, né, o parecer, para que vocês possam entender, mas, enfim, eu gostaria de parabenizar o novo vereador Vantuir Faria, autor da propositura, pela defesa do vosso projeto, e parabenizar também a vereadora Dani Dias também pela coautoria, e dizer que o projeto de vossas excelências é bastante pertinente, como eu disse a semana passada. Eu acho que é justo, eu acho que também é necessário, mas não é isso que nós estamos julgando aqui nessa Casa de Lei. O que eu tenho obrigação, enquanto representante de uma comissão e presidente dela, é verificar dentro dos termos jurídicos, formais, a sua... Vamos, como eu posso dizer, vamos lá, se é legal ou não é legal o projeto. E é isso que se discute aqui nessa Casa de Lei. E parabenizo de novo o novo vereador, que faz tempo que a gente não tem essas discussões saudáveis aqui nessa Casa de Lei. E é preciso que abra-se pontos de vista para essas questões. E quando eu dei o parecer, juntamente com os demais membros da comissão, e agradeço a todos eles por entenderem, né, a minha linha de raciocínio, eu quero dizer a vocês que esse projeto, sim, na parte legal, ele é inconstitucional, ele é injurídico, porque não compete a essa Casa de Lei fazer esse projeto, e sim o Executivo. Teria que partir do Executivo. Compreendido isso, passo a dizer que o Ney colocou uma questão aqui de um requerimento que ele fez para defender a questão da emenda que foi feita no projeto dessa Casa de Leis, que logo mais alguns dias será votado um projeto importante aqui nessa Casa de Lei também, referente ao tema que o Ney propôs aqui. E eu passo a citar para vocês, dentro do processo, né, o juiz, ao dar a redação final, ele coloca lá para que vocês, vereadores, possam entender o quanto é importante a avaliação nessa Casa de Lei do projeto, independente se ele é bom, se ele é necessário, mas a gente tem que seguir a formalidade dele, fazer com que seja regido e feito por quem de direito. E vai lá o juiz e coloca nesse parecer dele, no processo que fez voltar essa Casa de Lei um projeto, que nós vamos ter que votar novamente esse projeto, e diz lá o senhor juiz: eventual sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação. O que é usurpação? Nós, vereadores, estamos passando a linha de direito que cabe ao Executivo a fazer um projeto desse tipo. Do poder de iniciativa.
ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja prerrogativa usurpada. Não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Mesmo que nós, nesta Casa de Leis, votamos algum projeto, este seja inconstitucional ou injurídico, e todos os projetos aqui vai para a sanção ou veto do prefeito, e quando ele sanciona, mesmo assim não valida, porque se houver algum reclame, seja por algum munícipe ou pelo poder, no caso, a promotoria, evidentemente que abrir um processo se torna inconstitucional e acaba também não tendo valia o que o prefeito fez sancionar um projeto. Então, o fato do prefeito sancionar o projeto não quer dizer que ele vai ser unânime na sua fala, porque se houver algum reclame de inconstitucionalidade, cai por terra tudo que o prefeito sancionou. Senhor presidente, eu poderia... Depois tem uma parte do vereador. Eu quero complementar também, sendo membro da comissão, e dizer que esse é um projeto excelente, ele é espetacular. O problema é que não pode partir da Câmara, tem que partir do Executivo. Então, que o Executivo mande esse projeto para cá, para a gente ter isso efetivado, né? Como o senhor falou bem aí. Mesmo que o prefeito venha sancionar, ele não vai deixar de ser inconstitucional pelo vício da iniciativa do projeto. Então, a gente estudou bem, o projeto é excelente, o vereador Vantuir, a vereadora Dani Dias, mas que venha do Executivo para a gente poder estar oficializando, concretizando isso, que é excelente. Mas como que nós vamos estar votando alguma coisa que já se sabe que é inconstitucional? Né? Então, era isso que eu queria dar uma parte, agradeço a parte. Agradeço. Rosa, você reforçou aquilo que eu disse, né? O projeto em si, ele é muito bom, eu acho que é necessário, não é dispendioso para o município, porque uma pulseirinha não custa tão caro assim, né? Não é por essa questão, e sim por questões legais, e eu tenho que emitir o parecer, e eu faço da forma correta. E por isso estou trazendo para vocês o tema aqui, para que possam vocês entenderem que a questão não é se o projeto deva entrar ou não deve entrar, e sim ele não pode entrar porque ele é inconstitucional, e a gente tem que, por prerrogativa, enquanto vereador e presidente das comissões, exarar os pareceres de uma linha de correção. Então, é o que eu tinha, senhor presidente, deixa a tribuna. Não estou induzindo ninguém, estou só colocando um parecer que o projeto é bom, mas não cabe a nós, e estou justificando a questão do documento que nós apresentamos aqui. Nobre vereador, me permite uma parte? Tem uma parte, nobre vereador. Houve a consulta do departamento jurídico por parte da comissão? Da parte da comissão? A comissão, ela exarou o parecer do projeto, mediante também a apresentação do jurídico dessa casa, que quando qualquer projeto que entra aqui tem que... Não, mas aí não, aí eles só analisam a questão mesmo da legalidade do projeto, não da inconstitucionalidade. É porque, no meu entendimento, eu estava lendo aqui o projeto, na verdade, ele não obriga o Poder Executivo, ele autoriza, fica a critério do Poder Executivo fazer o fornecimento dessa pulseira ou não. Ele autoriza, ele não obriga, diferente. Né? E ele dá aqui para o Poder Executivo, no artigo 5º, um prazo de 90 dias para a regulamentação da lei. Então, cai onde a Rosa falou. O Poder Executivo, sim, vai regulamentar a lei. Então, lendo o projeto, até o novo vereador Marcelo da Santa Casa me consultou. Mas eu não tinha lido, confesso que eu não tinha lido o projeto. Mas lendo agora o projeto, eu tenho um entendimento um pouco direito. É um projeto autorizativo, na qual não obriga o Poder Executivo a fazer a compra das pulseiras e o fornecimento, e dá ao Poder Executivo, dentro ainda de um prazo de 90 dias, caso seja do interesse dele, dentro desse prazo, para que ele regulamente uma lei. Então, no meu entendimento, o projeto é legal, e o meu voto vai ser sim. Obrigado, nobre vereador. Agradeço.
agradeço ao vereador. Isso vem a somar, mas eu não tiro a questão do meu veto no projeto, porque o meu entendimento, e cada um tem seu entendimento, e cada um conhece da maneira que interpreta do jeito que também, né, do projeto. Então, quando eu interpretei o projeto junto com o jurídico que trabalha comigo, eu mantenho o veto, mas esse veto é meu e da comissão que assina comigo. Mas não é porque a comissão também sinto-se à vontade, junto comigo, assinou o veto, porque eu achei, né, ou tenho a certeza, a convicção que ele é inconstitucional, em que pese que a comissão de Finanças e Educação, ela não dá veto de inconstitucionalidade, porque não cabe à nossa comissão, e sim a Comissão de Justiça. Mas o projeto, no meu analisar, ele é injurídico, então por esse motivo está sendo vetado. Mas os vereadores têm a primícia aí de votar conforme a sua consciência. De novo, eu vou votar ao contrário, porque eu vou seguir a minha linha de raciocínio e pensamento. Mas os demais vereadores, não estou induzindo ninguém, estou só explicando para que as pessoas possam entender. E, de novo, senhor presidente, validar a discussão nessa casa de lei. Esse é um parlamento, as pessoas estão aqui para discutir pensamentos, discutir essas questões, para poder também passar um certo valor para pessoas que estão nos assistindo. É o que eu tinha, senhor presidente. E obrigado aí pelo tempo, passou demais o tempo aí. Com a palavra, o vereador Fabrício Dias. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, audiência. Senhor presidente, eu não ia fazer nenhum comentário a respeito, mas eu julgo necessário falar alguma coisa. Primeiramente, os autores do projeto, eu tenho certeza, estão repletos de boa intenção. Realmente seria interessante, eu quando levava minhas crianças, que hoje são todos adultos, para a praia, eu pegava, comprava, passava numa loja que tinha aqui em Guará, eu comprava uma pulseirinha de EVA e colocava o nome das crianças ali para a gente poder ir para a praia, e se alguém se perdesse lá, alguém ia localizar e nos chamar ali. Então, realmente é interessante, principalmente quando o Poder Executivo assume essa responsabilidade de fazer a cessão dessa carteirinha. Porém, a Comissão de Constituição e Justiça deu um parecer neutro justamente para não matar essa discussão. Porque também se viesse um parecer negativo desse projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntando com o da Comissão de Finanças, iria anular o projeto, ele nem viria a discussão em plenário. Então é importante que haja essa discussão, porque nós já tivemos exemplos dentro dessa Casa de Leis de projetos autorizativos, discussões, assim, fervorosas aqui dentro. Inclusive, Ney Carteiro foi a principal vítima desses projetos autorizativos. Eu me lembro bem aqui, o meu amigo, o vereador João Pita, gritava aqui que não existe projeto autorizativo. E mesmo assim nós aprovamos, o prefeito foi lá e vetou. Projeto muito semelhante ao de suas autorias aí, Dani Dias e Vantuir Farias. E isso sempre aconteceu, vários requerimentos, vários projetos de lei que o Ney Carteiro aprovou aqui como autorizando o Poder Executivo a cumprir uma obrigação que já é do Poder Executivo fazer, ele tem esse poder de fazer, eles foram todos vetados. E esse projeto, ele acontece a mesma coisa nesse momento. Ele autoriza o Poder Executivo a fazer algo que ele tem o poder de tomar a iniciativa de fazer. Então, há um erro de iniciativa. De fato, se o projeto viesse da Prefeitura, viesse do Poder Executivo, não teríamos nenhum problema. Ele seria aprovado por unanimidade nessa Casa de Leis, porque a ideia é boa. Ele precisa, mas em São José faz... Gente, tem várias câmaras que fazem coisas erradas aí e que não funcionam aqui. Tem várias iniciativas que se tem em outras câmaras no estado de São Paulo inteiro. Tem vários projetos que eu trouxe para cá, de exemplo que eu peguei de outras câmaras e que aqui não teve, não progrediu, porque sofreu o erro de iniciativa. E houve uma pessoa que me procurou a semana passada, quando nós discutimos isso aqui, mandou até mensagem no Zap, falou, então tá bom, então por favor,
faz um projeto aí autorizando o prefeito a pavimentar todo o Clube dos 500 aqui para mim, então. É um projeto. Vocês estão entendendo as coisas? A prerrogativa de fazer a pavimentação de qualquer bairro é da prefeitura, já é iniciativa da prefeitura. Qual seria o poder desse meu projeto de lei, autorizando a pavimentar o Clube dos 500, autorizando a pavimentar o Parque das Garças, fazer a drenagem de bairros da região? Então, é um projeto inócuo. Há um erro da iniciativa de quem vai produzir, embora o custo seja pequeno, a despesa. Mas há despesa ao erário público dessa iniciativa, mesmo havendo a regulamentação por parte do Poder Executivo. Então, eu estou aqui manifestando também um posicionamento meu, pessoal, não é contra a ideia, não é contra o projeto, mas contra a iniciativa. Porque nada vai, mesmo que ele seja aprovado hoje aqui, eu acredito que será aprovado, mesmo que ele seja sancionado pela Prefeitura Municipal, correrá o risco de receber aqui o Madim, como nós encaramos aqui em relação ao projeto de lei que apresentamos a favor das academias no ano de 2020. Mesma coisa, foi o ano passado, né, 2021. Aprovamos, o projeto virou lei, e a promotoria pública aqui entrou com uma ação, ganhou uma liminar, foi discutido no TJ, o TJ derrubou a nossa lei. Então, corremos esse risco. E aí depois a prefeitura vai ter que iniciar todo o processo novamente para poder ela vir com esse projeto de lei que é útil para a população, que é útil para quem tanto precisa. Então é apenas uma colocação, por favor, gostaria que entendessem também. Senhor presidente, é só, deixa a tribuna. Esperar ele chegar na cadeira dele. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Vou fazer a pergunta. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Quanto? Aprovado por 6 votos favoráveis. Ao senhor prefeito para os devidos fins. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Legislativa número 6/2022, autoria da vereadora Rosa Filipe. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Legislativo 6/2022 dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e de adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e de abuso sexual. Recinto plenário, vereador João Mó, de março de 2022, Rosa Filipe, vereadora. Com a palavra, a autora do projeto, a vereadora Rosa Filipe. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, não, vereador. Excelentíssimo presidente, nobres vereadoras e vereadores e a todos que estão aqui. Esse projeto de lei é referente a uma capacitação escolar para as nossas crianças. E eu recebi ontem um material da Plan Internacional que teve aqui e distribuiu para o Conselho Tutelar, para o Conselho da Criança. E todo o material, eu fiquei bem feliz, porque todo o material ele vem ao encontro da minha lei de proteção das crianças, das meninas, uma lei do ano passado. E essa lei agora é para que a gente possa estar protegendo as nossas crianças, os nossos adolescentes. E uma dessas revistinhas, que foi aqui, Papo Reto, Jovens contra a Violência, e eu quero falar rapidamente para vocês sobre isso aqui. Então, que fala sobre o abuso sexual. Normalmente ocorre em relações estabelecidas dentro da família, ou é praticado por pessoas conhecidas da vítima ou dos familiares dessa. Neste caso, crianças e adolescentes são coagidas a ter relações sexuais com pessoas da família ou com conhecidos. Essas pessoas podem, por meio do uso de ameaças, convencer a vítima a se submeter a atos sexuais
dizendo, por exemplo, que irão matar alguém que a criança ou o adolescente ama. Aqui, o medo é um dos principais motivos para que as denúncias não aconteçam como deveriam e para que tenhamos um número de casos relatados inferior ao número de casos que ocorrem na realidade. Eu falei sobre o abuso sexual. Agora, sobre a exploração sexual. Por sua vez, acontece quando meninas e meninos são levados a fazerem sexo em troca de algum tipo de pagamento, favor ou ganho material. O pagamento não precisa ser feito com dinheiro, podendo ser apresentado em forma de carona, um brinquedo, uma roupa ou até mesmo um alimento. É necessário ter em mente que os meninos e as meninas tendem a se submeter a fazer sexo em troca de pagamento por razões muito diferentes. Pode ser porque estão tentando fugir de situações de violência em suas casas. Pode ser porque não encontram outra opção para obter alimento. Há, no entanto, algo em comum entre o abuso sexual e a exploração sexual. Estamos diante de crianças e adolescentes que vivem em situações extremas de violência, sendo vítimas da violação dos direitos básicos e sem saber como buscar ajuda. Além disso, é preciso considerar que algumas crianças e adolescentes são convencidos de que não há nada de errado em ter relações sexuais com pessoas adultas. Este convencimento pode impedir que algumas vítimas percebam que estão vivendo sob situações de violência. O convencimento pode ser tão sutil a ponto de a vítima acabar se sentindo culpada e responsável por estar nessa situação. Bom, então isso aqui foi do material que eu vi, que eu fiquei muito feliz aí de todo o material que eles entregaram vem ao encontro da minha lei de proteção das meninas do ano passado e vem ao encontro da lei que eu estou aqui pedindo o apoio dos nobres pares para que a gente possa estar aprovando, que é uma capacitação escolar para estarmos ajudando as crianças e os adolescentes identificarem os abusos, os excessos e todos esses crimes que a gente sabe que são cometidos contra eles. Então, meu requerimento, meu projeto vem nesse sentido. É isso que eu tinha. Nova vereadora, me concede uma parte? Claro. Eu queria cumprimentar a nova vereadora, parabenizar por esse projeto. É muito importante para a cidade de Guaratinguetá. Todos sabem, fui secretário de assistência social e a gente, muitas pessoas não têm noção o que é isso. Eu me deparava com situações quase que diárias relacionando esse assunto. E a gente tem no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, técnicas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Mas não tem essa busca ativa ou essa linguagem dentro das escolas para que pudesse detectar, prevenindo que chegasse ao ponto que chegava. Quando chegava, já chegava com um fato ocorrido para ser relatado. E o relato desses casos são muitos, obviamente são sigilosos, e a gente não tem esses. Quando a gente estava lá, eu tinha esses números em mãos, mas a gente não tem noção da quantidade de pessoas que relatam, mas o número maior não são os que relatam, são os que não relatam. E quem tem a capacidade, porque geralmente a criança, ela é violentada por alguém muito próximo da família. É o amigo, é o tio, é o padrasto, é o pai, é o irmão, é o cunhado, é o vizinho. São ludibriados, levados a fazer esse ato horroroso. E quem geralmente identifica que eles confiam, não no núcleo familiar, são as professoras, que detectam isso. Mas muitas das vezes as professoras ficam chocadas e não têm a quem recorrer, não sabem como recorrer. Até por intimidação da questão familiar, dependendo de onde mora, filho de quem é, parente de quem é, e isso inviabiliza sanar um problema. Então, eu tenho certeza absoluta
que é um grande projeto, conte comigo, e isso tem que ser efetivado o quanto antes na rede pública. Tenho certeza absoluta, e hoje também estou entrando com um requerimento pedindo o aumento do número de quantidade de funcionários no quadro da Secretaria de Assistência Social, que é visível que existem poucas técnicas para desenvolver o trabalho que já existe, e, ao mesmo tempo, ir ao encontro do projeto de Vossa Excelência, tenho certeza que vai passar, o prefeito vai acatar, e eu também tenho certeza que ele irá aumentar o quadro de funcionários, e isso vai vir ao encontro, porque vai precisar de funcionários com a maior quantidade para dar o apoio a essas crianças e diluir isso dentro das escolas, o que vai, com certeza absoluta, solucionar e evitar uma grande quantidade de atrocidades que é o abuso sexual com crianças e adolescentes. Então, fica aqui meus parabéns, conte comigo para esse grande projeto para a cidade. Eu agradeço a parte e lembrar que também esse projeto de lei, ele traz que essa capacitação vai ser dada pelos próprios já funcionários ali, psicólogos, psicopedagogos, né? E com um linguajar próprio de cada fase que a criança ou adolescente está. Muito obrigada. É o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Primeira discussão, projeto de lei executivo número 33/2022, prefeito municipal. Segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 33/2022. Altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 5.219, de 11 de novembro de 2021, que adiciona ao nome da atual Avenida Exposição, situada no bairro Engenheiro Neiva, o título Dr. Belmiro Dinamarco Filho, passando a denominar o logradouro Avenida Exposição Dr. Belmiro Dinamarco Filho. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei executivo número 35/2022, do prefeito municipal. Segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 35/2022, da denominação de Milton Ribeiro Bittencourt, a Rua 12, no bairro Chacras Agrícolas. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Com a proteção de Deus, encerramos a 21ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de abril de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 20 de abril.